Muito boa tarde, muito boa noite, comunidade do Oração Ação. Amigos, grupo de estudos, fraternidade. Palavras inspiradoras, confortadoras, estimulantes. Uma das coisas mais importantes que fazem a gente não recair no mal e impulsionar-se ao bem são relações. No nosso nível evolutivo, um dos grandes impulsos para não errarmos e para buscarmos acertos são os nossos amores, nossos amigos, nossos afetos. Por isso é tão importante que nós estejamos aqui fazendo amizades, nos impulsionando, nos estimulando ao bem. Muito, muito, muito bom estarmos juntos sob a égide de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, sem dúvida um grande livro de sabedoria, sem entrar de forma alguma na disputa sobre qual seria o melhor livro. Todos os livros têm contribuições, claro, para aqueles que gostam daquela abordagem, devem ser respeitados e devem ser estudados na medida do interesse e da possibilidade de cada um. Aqui estamos possibilitando a nós mesmos e aos amigos essa leitura desse livro fundamental, 1019 Perguntas e Respostas, perguntas feitas por Allan Kardec, certamente sob a inspiração de amigos maiores, respostas dadas diretamente pelos amigos maiores, através de mediunidades, mas com uma tal inteligência, com uma tal profundidade, que sua leitura, depois seu estudo, depois seu reestudo, como acontece com todos os livros de sabedoria, vai funcionar como pílulas de cura, de ensinamento, de lucidez, que só podem nos trazer benefícios para toda a vida. Bom começarmos agora, fundamental termos esse grupo, fazermos isso em grupo. Estamos estudando o capítulo 10, Lei da Liberdade, e estamos no subitem livre-arbítrio. Estamos discutindo as limitações para o livre-arbítrio e como as nossas responsabilidades dependem da liberdade, depende dos limites que tivermos que encontrarmos para a vivência da nossa liberdade. Temos daí que há sempre atenuantes e agravantes para as nossas responsabilidades, se você preferir, para os nossos karmas. A cada um de acordo com a sua necessidade, com a sua possibilidade. Se a justiça da terra trabalha com atenuantes e agravantes, o que sem dúvida inspira adequação, inspira consideração, inspira justiça, quanto mais não fará a justiça perfeita de Deus. Vamos lá então? Questões 849 e 850, trazendo dois aspectos da limitação. O primeiro aspecto é a limitação própria da evolução.
sempre comparando com o crescimento, a expansão na própria matéria. A psicologia trouxe grande contribuição para a humanidade quando desvendou as fases do desenvolvimento infantil ou as fases do desenvolvimento humano, o que possibilitou a pedagogia, por exemplo, estruturar-se de acordo com as possibilidades de cada fase, o que possibilitou as famílias fazerem o mesmo, não quererem exigir demais, nem correrem o risco de estimular de menos, a cada um de acordo com as suas necessidades. Já que não temos a clarividência típica dos espíritos de luz, precisamos da clariciência, da clareza dada pela ciência, pelo estudo, pela observação. Bom, ótimo que seja assim. Também, no aspecto evolutivo do ser humano, o que não ficará evidente, como é no caso do corpo, pela idade, pelo tamanho da criatura, mas pela maturidade espiritual, também podemos dar de acordo com o nosso estágio de evolução, nosso estágio de crescimento. A pergunta vem assim: no homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio? Será que um ser profundamente dirigido pelo instinto tem liberdade? A resposta vem assim: a faculdade dominante no homem primitivo é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade em certas circunstâncias. Ou seja, a liberdade é sempre relativa, gerando, como nós falamos antes, uma responsabilidade também relativa à liberdade que possui. Jesus explanou isso numa fórmula interessante ao falar que mais será cobrado daquele que mais recebeu. É até óbvio para aquele que observa a relação da liberdade com a evolução. Responsabilidade, liberdade e evolução. Não é? Continuam os espíritos dizendo assim: mas assim como a criança, o homem primitivo aplica essa liberdade às suas necessidades. E ela, a criança, se desenvolve com a inteligência. A liberdade, a criança, o ser, se desenvolve conforme a inteligência, conforme o discernimento que nós temos numa certa situação, amplia-se ou restringe-se a nossa liberdade. Por consequência, terminam os espíritos, aquele que é mais esclarecido do que um selvagem é mais responsável pelas coisas que faz. Absolutamente justo, respeitoso, necessário. Assim como não se cobra de uma criança a mesma responsabilidade de um adulto, não se pode cobrar de um ignorante atribuir a um ignorante a mesma responsabilidade de um sábio. Ora, mas o sábio não é evoluído por ser sábio? É uma questão de palavras, mas a história coletiva, a história individual mostra que a dominação de um conhecimento não determina a evolução. A própria
colonização do nosso planeta com exilados de outros planetas que vieram contribuir para os nativos da Terra a partir de um patamar de conhecimento altíssimo, nos fala a respeito disso. A evolução das coletividades se dá pela solidariedade entre os planetas, entre as humanidades, de forma que, como na escola, o terceiro ano está aprendendo lições avançadas em relação ao segundo, mas nem todos os alunos do terceiro ano vão bem nas provas, nem todos os alunos do terceiro ano se habilitam ao quarto ano. Alguns alunos do terceiro ano precisam repetir as lições. E nessa repetição das lições terão como colegas os alunos do segundo ano que se promoveram para o terceiro. Foi exatamente isso que aconteceu na colonização da Terra. Tínhamos aqui populações que tinham vindo do estágio de mundo primitivo para mundo de expiação e provas, no qual, mundo de expiação e prova, os seres antes primitivos colhem o plantio equivocado, o plantio desarmônico que fizeram na forma da dor, expiação e provas. Os exilados que vieram para a Terra vieram de um planeta mais avançado, vieram com muito mais conhecimento, mas o seu planeta de origem passava de expiação e provas para mundo de regeneração. Mas só fez essa transição da expiação e provas para a regeneração aquele que tinha moralidade, que tinha elevação espiritual além da intelectual. E esses seres que foram exilados para cá não tinham evolução espiritual e moral. Mas claro que no aspecto informacional, no aspecto científico, eles pareceram aos primitivos da Terra deuses. É um outro olhar para o famoso livro de Erich von Däniken, eram os deuses astronautas. Os deuses da antiguidade foram considerados deuses pelos homens primitivos da Terra exatamente pelo grande conhecimento, pelo fabuloso conhecimento que tinham frente à ignorância deles. Mas moralmente estavam longe de ser deuses, como eram tão mais evoluídos no aspecto científico, informacional, racional. Não é interessante? Então, vamos ganhando responsabilidade quanto mais informações temos. Porque podemos ter informações, mas praticar erros, crimes. E o esclarecido, o informado que pratica crimes, evidentemente é mais responsável do que o ignorante. Não é? Aquele que é mais esclarecido do que um selvagem é mais responsável pelas coisas que faz. Muito lógico que seja assim. Questão 850. Outro aspecto, outra limitação. A limitação social. Pergunta Kardec: a posição social não é para o ser humano, algumas vezes, um obstáculo à liberdade de seus atos? E a resposta: sem dúvida, o mundo tem suas exigências.
Então, um pai de família pobre, que precisa trabalhar muito, muito, muito para dar o mínimo para sua família, não pode ser responsabilizado se não se dedicar a estudos, leituras, porque o seu tempo foi sequestrado pela necessidade da sobrevivência sua e dos seus. Já o príncipe, o rei, não podem ser responsabilizados por não interagirem, por não socializarem, por não trocarem com as pessoas comuns desde a escola, times de futebol, na igreja, como é tão desejável e tão bom que seja feito, porque príncipes e reis, pelas convenções humanas, têm o seu tempo sequestrado pelas atividades, pelas prerrogativas do cargo, pelas exigências diplomáticas, sociais. Mas cada um deverá fazer o seu esforço, e é isso que os espíritos falam na complementação da resposta. Primeiro dizem, sem dúvida o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta, claro. Mas deixa ao homem a responsabilidade do pouco esforço que faz para superar os obstáculos. De forma que aquele pai de família que não tem muita condição de se dedicar a livros e a cursos, tem toda a condição para refletir sobre a sua atividade, sobre as relações em seu trabalho, em sua família. E essa reflexão será a sua teoria. E essa teoria tem imenso valor. Assim como aquele rei, aquele príncipe, que tem uma limitação na sua sociabilidade pelas convenções sociais, terá no trato com seus servos, com seus criados, e também com seus iguais e os seus súditos, um valoroso termômetro da sua real evolução. Porque não é porque é rei, porque é príncipe que precisa desprezar ou humilhar os súditos ou servos, ou disputar e guerrear e trair e aqueles iguais em disputa das fortunas, das coroas, dos cargos, dos privilégios. Nós, no geral, ficamos muito preocupados com o que e onde estamos. Onde estamos, que cargo ocupamos, o que fazemos. Quando, na verdade, a evolução quase que totalmente está no como fazemos. Lembremos que Jesus foi um carpinteiro. Não é? Que Simão Pedro foi um pescador, que Paulo de Tarso foi um tecelão. Não são as atividades que fazemos que determinam o proveito e a evolução que possuímos, mas é a maneira como exercemos essas funções.
uma pessoa que faz faxina numa casa, ela pode fazer essa faxina, lidar com a água, magnetizar aquele ambiente, servir muito mais do que a limpeza material, a limpeza espiritual daquela família. Trazendo alegria, trazendo reflexões dentro das imensas limitações que um faxineiro, que uma faxineira enfrenta. Mas sempre há uma margem para a espiritualização da vida. E essa margem de liberdade que todos temos, todos nós precisamos distinguir, porque a ilusão humana supõe que só tem as possibilidades aquele que é poderoso e aquele que é rico. No caso da atualidade, aquele que tem muitos seguidores, o influenciador digital. Na verdade, todos nós possuímos um poder relativo. E todos nós seremos cobrados de acordo com o poder que possuímos. Nenhum de nós é desprovido de capacidade de aprender, de servir, de solidarizar-se através das suas atividades. Todos podemos. E supor possibilidades apenas nas possibilidades apontadas pelo mundo, como essas que nós citamos, poder, dinheiro, influência digital, é se fechar para as imensas possibilidades que nós possuímos. Quando um colega de trabalho está triste e você percebe, a vida está te dando um mandato. Use bem esse momento, aproxime-se, ofereça ajuda. Assim no ônibus, na fila do banco. Se você estiver, como dissemos, cozinhando para alguém, limpando para alguém, magnetize aquela água com seus melhores sentimentos. Se você estiver construindo uma casa, banhe o tijolo e o cimento com as melhores energias. Absolutamente tudo o que uma criatura faz poderá e deverá ser potencializada por ela com o sublime fermento do amor. Pois assim como o fermento aumenta a massa e torna mais palatável, mais saborosa, na forma do pão, que nutre as pessoas, nós também podemos transformar praticamente qualquer atividade, excetuadas apenas as atividades criminosas, em atividades de solidariedade, de serviço, de compaixão, de compreensão, de reflexão e de estímulo à reflexão do outro. Não é? Usemos bem, percebamos a nossa liberdade sempre relativa, mas utilizemos bem essa liberdade, porque seremos cobrados por ela. Muito bonito, muito bom, muito necessária essa reflexão. Libertar-se da ilusão dos poderes do mundo. Não é verdade que os poderosos são só os ricos e os detentores de cargos. A realidade é que uma mãe, mesmo muito pobre, será o ser mais poderoso da terra para o seu bebê. Não é verdade? Uma pessoa que esteja próximo de uma planta ressecada será a pessoa
mais poderosa do mundo para aquela planta, porque ela pode perceber e regar. A lei da atração traz para cada um de nós situações, relações sociais, pessoas, condições de saúde. Tudo que acontece à nossa volta é atraído para nós como fabulosa oportunidade de aprendizado, de serviço, de transformação. Percebamos e transformemo-nos. É isso que nos cabe, é claro. Vamos agora saudar os amigos que foram atraídos para esse nosso momento. A lei de atração aqui também, sem dúvida. Enir Cajazeira, que assim seja. Ana Lúcia da Silva, que legal você estar aqui, Ana Lúcia. Muito bom. Mônica Silva, saudando os amigos encarnados e desencarnados, assim como vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos, pelas vítimas das queimadas no reino animal, vegetal e hominal, que toda a natureza do Brasil e do mundo, afetada pelos desastres climáticos, receba nossa energia para regeneração, para recomposição natural que todos nós tanto precisamos. Assim seja. Anne desejando boa noite a todos, Mônica Silva, Diana Costa, muito bom ter você aqui também, Diana, muito legal. Adelaide Dias, Enir Cajazeira, Andréa Santos, Sayonara Angélica, muito bom. André Salvatore, muito legal ter todos vocês aqui. Eu sempre estimulo aqueles que entenderam que esse conteúdo tenha alguma serventia, possa servir a algumas pessoas, compartilhar. Multipliquemos, aprendamos. É fundamental nesse mundo onde o mal se multiplica a olhos vistos e é valorizado pelos meios de comunicação nessa multiplicação tenebrosa. É fundamental que nós façamos a multiplicação da luz e do bem, mesmo que os meios de comunicação não alcancem, não priorizem, não registrem esse trabalho. Como disse Teresa de Calcutá lindamente, todo o bem que você fizer pode não ser considerado suficiente por outras pessoas, mas faça o bem mesmo assim, porque os outros não são a régua que vai medir o seu valor. A régua que mede o nosso valor, o valor dos nossos atos e decisões é a nossa consciência, é o Deus em nós. Que assim seja, sirvamos, solidarizemo-nos e expandamos nossa consciência, nosso ser, nosso amor. Paz e bem para todos vocês, ótimo final de sábado. Amanhã estaremos às 17h30 aqui no curso Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, no qual fazemos uma releitura da obra fabulosa O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, na companhia de Jesus. Convite imperdível, venha conosco, espalhemos luz. Até porque o primeiro a se iluminar é aquele que acende uma vela. Um grande abraço, ótimo final de sábado, ótimo domingo e até amanhã, 17h30.